Mas vamos lá. A gente pensou em falar sobre cabelo porque no inverno não ocorre apenas a queda da temperatura, mas também uma redução da umidade do ar. Você deve ter percebido o ar muito seco, né? E isso, gente, pode castigar não só a nossa pele, mas também o nosso cabelo. E é possível prevenir e reduzir os danos com alguns cuidados que ajudam a melhorar a nossa saúde capilar. Vamos ver o VT que a produção preparou. O clima do inverno é prejudicial para todos os tipos e texturas de cabelo. As temperaturas e ventos frios podem ressecar o couro cabeludo e os cabelos, tornando-os ásperos, secos e com tendência a quebrar. Assim como a pele, os fios também precisam de proteção para permanecerem macios e saudáveis. Então, seja qual for o seu tipo ou estilo de cabelo, com um cuidado extra nesta época do ano, você vai garantir um visual lindo e saudável. Vamos saber mais sobre o assunto? Muito obrigada, Maxi Rosa, nossa editora, e Samanta Linhares, pelo VT. A gente agora vai conversar com o especialista em tricologia, Dr. Luciano Barsante, mais conhecido como Dr. Cabelo. Seja muito bem-vindo. Saudades, Podemos dar um abraço. Claro, finalmente, que bom. né? Finalmente. Poder te receber aqui é uma alegria muito grande. Obrigada por estar aqui conosco. Eu sei que você está sempre viajando pelo mundo todo, cuidando das cabeças mais famosas desse planeta, né? Olha, você é gentil e a saudade que eu tinha era muito grande, porque nós fizemos só um programa via internet. É verdade. Né? E agora, muito feliz de estar aqui com vocês, de coração. Vamos lá, doutor. Cabelo no inverno. Ontem eu ouvi um relato tão interessante. Nunca tinha imaginado isso. Tem uma moça muito linda até que trabalha aqui com a gente e ela cortou o cabelo bem, assim, meio que um Chanel. E eu falei, puxa, cortou o cabelo. Aí ela falou, cortei porque meu cabelo ressecou muito, porque eu estava tomando uma medicação e eu precisei cortar esse cabelo. E eu fiquei pensando, aí agora falando na abertura do programa sobre o tempo mais seco, o cabelo pode ressecar de tal modo que ele fica meio que irrecuperável? Olha, irrecuperável não. A grande queixa do paciente lá no Instituto do Cabelo no inverno é o aumento, paradoxalmente é isso que você está falando, é o aumento de gordura. Olha que interessante. Então, com o aumento da gordura produzida pela glândula sebácea, olha, para vocês lembrarem, a glândula sebácea é uma glândula que fica dentro do couro cabeludo, que produz sebo, produz gordura. Um pouco de sebo é bom, na quantidade fisiológica de gordura é bom, porque protege o fio e protege o couro cabeludo contra as intempéries. Então, os raios ultravioleta do sol, nos lugares que tem neve, que tem frio, protege do frio, protege da poluição, enfim. Então, o óleo em quantidade normal, em quantidade fisiológica, é bom. Agora, o que acontece no inverno? Eu vou chegar lá na sua amiga que teve o problema do cabelo lá. O que acontece no inverno? Faz frio. As pessoas tomam banho mais quente. Tomam banhos mais prolongados. Isso aumenta a produção de gordura. Aumenta a produção de gordura, se instala a dermatite seborreica, porque em medicina, tudo que acaba em ite é inflamação. Então, por exemplo, otite, inflamação do ouvido. Amidalite, inflamação das amígdalas. E a dermatite é a inflamação da pele ou do couro cabeludo. Bem, quando você tem uma dermatite, uma inflamação no couro cabeludo, descama e forma-se a caspa. Então, a queixa lá no Instituto do Cabelo durante o inverno triplica em relação ao aparecimento de descamação e de caspa. Pelo excesso e pelo banho prolongado e quente, pela alimentação mais calórica, porque muda. Ninguém come salada e um peixe ou um frango cozido durante o inverno, dá fome, né? Então, só você que é magrinha desse jeito aí, você sim.
mas eu morro de fome. Não sabia, ele Eu é morro de fome. A gulosinha que eu sou. Eu morro de fome. Então, por exemplo, o aumento da alimentação calórica, gordurosa, chocolate, doces, o aumento do açúcar, aumenta a produção de gordura. Isso aumenta a dermatite seborreica. E sem contar nos adendos, né, de sempre, o estresse, a angústia, a ansiedade, enfim. Outra coisa é na lavagem do cabelo. As pessoas aparecem lavando ou pensam que lavar a cabeça com mais força, fazendo movimentos circulares, melhora a higiene. Isso é falso. O ideal é usar, olha, vou dar umas dicas de lavagem de cabelo no inverno, mas também no verão. Eu acho que isso é importante. Fazer o seguinte, olha, quantidade de shampoo, uma moeda de R$1. Se for o comprimento do seu cabelo, o equivalente a 2 moedas de R$1. O mesmo raciocínio para o condicionador, que deve ser usado a 1 centímetro, um dedinho assim, do couro cabeludo. O condicionador não deve ser passado no couro cabeludo, porque senão nós vamos ter o aumento da gordura. Os movimentos da lavagem do cabelo nunca devem ser circulares e com muita pressão. Por quê? Porque você espreme a glândula sebácea. Aí sai gordura, a deposição da gordura e há a dermatite seborreica, com a descamação. Então, lavar a cabeça sempre no sentido de crescimento dos fios, um movimento suave, não assim, assim. Com movimentos suaves, sem apertar demais, e quando secar o cabelo, primeiro, não desembarace nunca o cabelo dentro do chuveiro. Desembarace depois, e de preferência usar um leave-in, aqueles produtos que você deixa após a lavagem. Porque o leave-in desembaraça o fio, tem protetor solar e tem protetor térmico em relação ao secador. No inverno também, Cláudia, as pessoas perguntam, mas doutor, eu posso usar secador? Pode, não tem problema. A 30 centímetros do couro cabeludo e na temperatura média, não precisa ser na temperatura mais quente. É que ele não sabe quando a gente tem aquele cabelo ruim, né? O meu, doutor, vai ficar a 30 centímetros em temperatura média, o negócio não fica bom não, hein? Vai ficar uma carapinha. Cláudia, ó, preste atenção você que está assistindo. Não tem cabelo ruim. Não tem cabelo ruim. Toma. Cabelo ruim é o que não tem. Ah lá, não tem. Todo cabelo é bom. Então, o Bruce Willis, por exemplo, tem um cabelo ruim. É porque ele não tem. Porque ele não tem. Tá bom. Então, não se queixe do seu cabelo bonito. Outra coisa... Não, mas é que é o seguinte, quando a gente tem o cabelo muito armado, ou muito alvoroçado, ou muito poroso, o secador muito distante, parece que ele não faz o efeito que a gente quer, 30 sabe? centímetros, olha. E Babyliss, então? Deve ser um crime. Não, Babyliss pode usar, Pode? não tem problema. O que não pode, a indústria vai me matar aí, mas é a chapinha. Ah, não pode Entendeu? chapinha? Chapinha não pode de jeito nenhum. Ih, Por quê? meninas, dançamos. Eu tenho que falar a verdade. Eu sei que tem a minha fotografia nas fábricas de chapinha aí com dardo para as pessoas ficarem atirando. Por quê? Mas por que o Babyliss e a chapinha não é a mesma Porque coisa? a chapinha... Não, o Babyliss é aquele processo que enrola, não é isso? É aquele que enrola quente, que é um tubo assim bem quente. Mas é só na extremidade. E enrola. Vai daqui assim, Enrolando. aí fica assim, Enrolando. aí depois a gente Isso. tira. Isso não há problema, pode fazer. Ah. A chapinha, ela chega a uma temperatura de 300 graus. Sim. 300 graus. Então, isso queima o cabelo, destrói a cutícula, que é a parte mais externa do fio. Além de queimar, de tostar o cabelo, ela puxa, ela traciona, porque você precisa dar forma ao cabelo. Então, a chapinha, o que ela provoca? Ela provoca tração, arrancamento do fio e queima o fio. Então, com o tempo, o paciente, por exemplo, que me procura lá no Instituto do Cabelo, fala, doutor, além de estar faltando cabelo, meu cabelo estar rareando, ele quebra. Então, você tem a quebra do fio
e você tem o arrancamento do fio. São duas coisas muito negativas. Bom, mas eu baguncei sua linha de pensamento, porque você estava falando de como é que a gente seca o cabelo, né? Estava ensinando a gente a lavar, depois a secar. Isso, então, secar. Não há problema, não bagunçou, não. Tem que perguntar essas coisas aí, porque vocês aí de casa não sabem. Então, é minha obrigação explicar para vocês. Então, veja só. Para secar, uma toalha felpuda, devagar também, sem fazer aqueles movimentos, porque arranca fio. Não faça essa experiência, mas quem seca cabelo com movimentos muito bruscos, pode ver que na toalha fica cheia de cabelo, porque arranca. Então, fazer suave. Pense no seu cabelo como se fosse um vaso de cristal de muito valor. Tratá-lo com muito cuidado, porque lembre-se uma frase que eu digo sempre, olha, os cabelos são como seus melhores amigos, você só sente falta deles quando você os perde. Usar protetor térmico sempre, né? Isso, protetor térmico, só para concluir que você fez a pergunta sobre a sua amiga, é o seguinte, durante o inverno tem que hidratar os fios também, não é porque faz frio que você não vai hidratar. Principalmente quem tem cabelos ondulados, crespos, deve hidratar mais ainda o fio, porque a ondulação do fio é hidrófoba. O que significa isso? Foge da água, espanta a água. Então, o cabelo resseca, precisa ser mais hidratado. Com certeza. E se for um cabelo liso, ao invés de hidratar, por exemplo, 2 vezes por semana, 1 vez por semana é suficiente. Ok, eu ia te perguntar o seguinte, você disse que no inverno a gente tem um aumento da produção das glândulas sebáceas. Eu me lembro de uma entrevista que a gente fez e você comentou comigo que quando a gente tira muito excesso da oleosidade do nosso couro cabeludo através de shampoos, muitas vezes usados de forma errada, aquele para cabelo oleoso, que a gente resseca demais, o corpo reage de forma inteligente, produzindo mais óleo, porque ele entende que ali está como um deserto. E aí, por isso é que a gente acaba produzindo mais, né? A sua explicação foi perfeita. O que acontece é que aquela glândula sebácea que eu citei dentro do couro cabeludo, ela tem seborreceptores. Olha que coisa complexa, né? O couro cabeludo é um órgão. Então, os seborreceptores, os sebocaptadores, quando tem pouco óleo, por exemplo, quando se usa um shampoo com muito detergente, tira muito óleo. A glândula percebe que tem pouco óleo e dá o efeito que a gente chama de rebote. Ela aumenta a produção de gordura. Então, olha aí, tem que tomar muito cuidado. Até o shampoo que a gente vai usar, a gente precisa ter uma boa indicação, né? Você falou de hidratar o cabelo sempre. O meu cabelo ele é muito cheio e ele é ondulado. E eu tenho o hábito, eu acho que isso tem me ajudado a borrifar um pouquinho de olhinho capilar mesmo. Ótimo, nas óleo pontas do essencial. cabelo. À noite. Então, eu faço isso e é impressionante, porque às vezes ele tá até mais oleoso, eu percebo, mais umectado. No dia seguinte ele tá normal de novo, porque me parece que meu cabelo chupa toda essa oleosidade, né? Utilizar o óleo essencial, pouquinho, se não demais vai pesar, também não tem problema nenhum. Tá. Tem o óleo de murumuru, o óleo de argan, enfim, o óleo vegetal de coco, o óleo de oliva. Está se usando muito na Europa o óleo de oliva, sabe? E como lá tem muita produção, né? Você sabe disso, principalmente a minha terra lá, Lucca, é muito rica em olivetos, em oliveto, né? Oliveiras. Oliveiras. Eu estou falando em italiano, estou pensando em italiano ainda. É chique, né, gente? Está falando e pensando em italiano. Então, as oliveiras, elas são muitas. Então, o óleo de oliva pode ser usado também. Agora, não é para encher de óleo também e você virar uma salada. Pode usar azeite? Então? Pode, de oliva. Agora, não exagere, porque senão, ao invés de hidratar o cabelo, você vira uma salada mista que não vale a pena para ninguém, né? Tá, joia. Vamos lá, gente. Vamos para as perguntas agora. Eu acho que já ficou meio que clara essa história toda aí do nosso cuidado com o cabelo no inverno, né? E qualquer outra pergunta você pode fazer também. Eu até tenho uma pergunta que já eu faço. Vamos ver se vai aparecer igual a que está na minha cabeça. A Giovana de Santa Cruz do Sul quer saber. Sempre tive falta de vitamina D. E no inverno, meus cabelos caem ainda mais. Qual produto seria ideal para amenizar a queda?
Olha, Giovana, não existe nenhuma mágica em medicina. Não existe nenhum shampoo, ou seja, que interrompa a queda abruptamente. Você precisa saber a causa da queda. Então, no caso, a falta de vitamina D pode levar à queda do cabelo? Pode sim. Agora, uma dica, não adianta só tomar a vitamina D via oral. Tem que tomar pelo menos uma vez por semana 15 minutos de sol, viu? E pode ser de roupa mesmo, só não pode ser com filtro solar ou com roupa UV durante esses 15 minutos. Depois tem que proteger a pele. E outra coisa, viu? Que tem a ver também com o inverno. O chapéu, o boné, o gorro, pode usar sim, não tem problema nenhum. E se for para o sol, usar o boné com aquele tecido 100% de proteção UV, porque aí sim você vai ter proteção do couro cabeludo. Então, resumindo, alimente-se bem. Se você tem deficiência de vitamina D, reponha essa vitamina D sob orientação médica e tome 15 minutos de sol uma vez por semana. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Giovana. Maria Joana de São José do Rio Preto. Existe uma hidratação específica para os cabelos grisalhos? Não existe nada específico, mas eu vou dar, já que tem essa pergunta, eu vou dar uma dica para vocês de uma hidratação natural que você pode fazer em casa por um custo quase, não vou dizer zero, mas bem pequeno, principalmente em regiões do país, que é o coco verde. Então você pega o coco verde, a polpa do coco verde, mais a água do coco. Em várias regiões do país, no Nordeste, o coco também tem uma abundância, né? Então é o seguinte, você pega o coco verde, a polpa do coco verde, coloca no liquidificador, a água do coco verde, bate durante 1 minuto no liquidificador. Essa polpa que vai se formar, você aplica nos fios do cabelo, na direção do crescimento dos fios, nessa direção, a 1 centímetro do couro cabeludo. Se bater um pouquinho no couro cabeludo não tem problema, deixa 4 minutos e enxágua bem. Essa é uma hidratação natural, a custo bem baixo e você vai ficar muito feliz. Muito bom. Próxima pergunta. Obrigada, Maria Joana. Márcia Verônica, via Instagram. Tive Covid em 2020. Tem alguma relação com a queda de cabelo? Quais os alimentos ajudam a recuperar os fios? Olha, Márcia, realmente tem sim. Agora eu estou vendo lá no Instituto do Cabelo pacientes que tiveram Covid logo no início da pandemia, que foi fevereiro de 2020 aqui no Brasil. Na Europa começou um pouquinho antes. Então existe uma situação chamada síndrome da Covid longa, que é longa mesmo. Os sintomas podem se manifestar logo após a contaminação pela Covid ou até 1 ano e meio depois, que provavelmente é o caso da sua pergunta. Nessa situação, por que o cabelo cai rapidinho? Porque o vírus inflama as artérias, os vasos que levam sangue para o bulbo. Então, essa inflamação das artérias e do próprio bulbo provocam a queda do cabelo no pós-Covid. Alimentos que podem ajudar muito na sua recuperação capilar ou na saúde capilar de qualquer um são os alimentos ricos em vitaminas do complexo B, principalmente a biotina. Agora, tome cuidado, muito cuidado com a automedicação também. Ouça seu médico, procure entender por que você está tomando determinada vitamina, enfim. As vitaminas do complexo B que estão aonde? Nas carnes vermelhas principalmente, nos vegetais verdes escuros, alimentos ricos em ferro que também estão nas carnes, principalmente na carne mal passada, nas carnes vermelhas. A proteína, aí sim, na carne, no frango, no peixe. E os oligoelementos, então o zinco, o cálcio, o magnésio, que você encontra nos vegetais, nos sucos frescos e também nas carnes. Uma dica de proteína, para quem não gosta de carne, é a soja. Então aquele queijo japonês, o tofu, ele é excelente, por exemplo. O grão da soja é excelente. Então, quem não come carne, pode comer soja. Deve. E outra coisa, a gema do ovo é rica em ferro e a clara do ovo é rica em proteína. Maravilha.
Pronto, já respondeu as duas perguntas. Fátima Regina via Instagram. Nossa alimentação interfere de fato no crescimento ou no aspecto do nosso cabelo? Sim, nós já respondemos alguma coisa agora na pergunta anterior, mas no Brasil, infelizmente, é muito triste quando eu faço as minhas conferências lá fora, ter que citar que nós ainda temos fome no país. Então, a desnutrição é a maior causa de alteração de crescimento de cabelo, principalmente em crianças. Então, quando existe uma ausência ou uma diminuição na velocidade do crescimento, a maioria das vezes é um problema de má nutrição. Mas pode existir a verminose, então os vermes, as parasitoses podem causar isso. Alterações, por exemplo, a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que a gente reduz o estômago para que o obeso mórbido possa entrar num sistema de saúde ideal para ele, pode provocar a diminuição do crescimento e queda. Por quê? Porque quando você faz essa cirurgia bariátrica, você corta um pedaço do estômago. E as vitaminas do complexo B e o ferro, elas que nós falamos na pergunta anterior, são absorvidas na primeira parte do sistema digestivo. Então, quando você corta um pedaço, você absorve menos e tem menos nutrição. Boa. Próxima pergunta, então. Obrigada, Fátima. Simone Silva, Instagram também. Depois do Covid, com a reposição hormonal, meu cabelo não para de cair. Tem algo que eu possa fazer para evitar a queda? Bom, sobre Covid você já até falou e deu a dica perfeita pra gente. Mas reposição hormonal, se está causando queda, o que pode estar acontecendo, doutor? Então, veja só. Do Covid nós já falamos, agora veja só. Isso é até importante essa pergunta, viu, Cláudia? Porque reposição hormonal faz cair cabelo? Não, não faz cair cabelo. Desde que você siga a orientação do seu médico ginecologista. Agora, existem os chamados chip da beleza. O chip da beleza que tem hormônios androgênicos e tem medicações que são anabolizantes, aí sim pode causar não só a queda de cabelo, mas outros prejuízos muito importantes para a saúde da mulher. Por isso, siga sempre a orientação do seu médico. Eu acho isso importante. Não se deixe levar, muitas vezes, pelo modismo, pelo marketing que a gente vê aí no Instagram, algumas, olha, você vai usar esse chip e vai virar uma mulher maravilhosa. Você já é uma mulher maravilhosa. A mulher, ela merece todo o respeito, porque eu costumo dizer que toda mulher é mulher maravilha, porque ela trabalha, se não trabalha, cuida dos filhos, se não cuida dos filhos, tem as suas obrigações e tem a terceira jornada, que ela chega em casa e ainda tem que cuidar do marido, da casa, enfim. É uma coisa que a mulher merece respeito e merece se respeitar. Eu só quero fazer uma parte aqui, uma ressalva para o seguinte, muitas vezes, hoje até fiz um post no meu Instagram falando sobre menopausa e sobre reposição hormonal. O que o doutor falou é absolutamente correto, a gente precisa ser orientado pelo médico, mas como ele falou de chip da beleza e muitas vezes o médico ainda usa esse termo antigo e que ficou banalizado para se referir à reposição hormonal via intradérmica, né? Que é aquela via que seria o implante intradérmico, que muitos chamam de chip da beleza. Ele fica ruim quando ele está numa dose mais alta do que a mulher precisa, mas muitas vezes o seu médico pode optar por esse tipo de reposição hormonal na medida correta e de acordo com as suas necessidades. Então é bom deixar isso muito claro para a gente até não ter problema em relação a tudo isso, doutor. Mas normalmente quando você usa principalmente o hormônio masculino, a testosterona, numa dosagem mais alta do que a necessária, o seu cabelo tende a cair sim, né? Sem contar com os outros problemas que o doutor já até falou que podem acontecer. Sempre reforçando, o seu médico te orienta, ele está te orientando da melhor maneira possível. Então, a gente fala na nomenclatura que popularmente é conhecido como chip da beleza, mas isso não quer dizer que qualquer implante de chip seja o chip da beleza. Exatamente. E pode até ser.
o que a gente já conhece aí, que seria a gestrinona, que ficou conhecida como chip da beleza. Eu mesma, doutor, vou ter que falar aqui, eu usei durante muito tempo a gestrinona e foi muito benéfica para mim. Eu nunca tive nenhum tipo de problema, nem com queda capilar, nem com acne, nem qualquer outro problema. Mas o meu médico, ele é muito responsável e eu fazia dosagem hormonal a cada 3, às vezes passava um pouquinho, no máximo 6 meses. Atualmente, pós-menopausa, eu não uso mais a gestrinona, mas eu continuo usando implantes intradérmicos, que é esse tipo de reposição hormonal que o meu médico ginecologista me aconselha. Mas eu faço hoje a reposição hormonal com estriol e com o estradiol, que são os que eu necessito agora e os que protegem o meu organismo, tá? Então, só para deixar claro tudo isso, para a gente tirar dúvida também. Porque tirar informação. E eu falei hoje sobre isso. Menopausa ainda é tabu. A gente ainda lida com mulheres que têm vergonha de falarem que estão na menopausa, que se sentem menos porque estão na menopausa. E o contrário, somos maravilhosas em todas as fases. Acolha essa fase com carinho, porque é uma fase onde você está mais madura e tem muita coisa boa para colher, tá bom? E viva a menopausa. Vamos para a próxima pergunta, vamos lá. Ana Paula, meu cabelo tem a raiz oleosa e as pontas secas. Devo lavar o cabelo todos os dias? É outra boa pergunta. Tem que lavar o cabelo todo dia, sim. E isso aí, essa frase, eu achei muito interessante na pergunta, porque não existe raiz oleosa e ponta seca, não existe isso. Ou o cabelo ele é oleoso ou ele é seco. O que nós falamos anteriormente é que a ondulação do cabelo não permite o escorrer do óleo na superfície do fio. Então, quando esse óleo não escorre, a ponta fica seca, mas o cabelo é oleoso e tem que lavar todo dia sim. É por isso que antigamente as mulheres tinham o hábito de dar aquelas 100 escovadas para passar o óleo que estava no couro cabeludo lá para a ponta? É verdade. Isso é bom? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muito mito dentro do cabelo, né? Então, o fato das 100 escovadas, o que eu acho que é prejudicial? A escovação muito forte ou muito numerosa, né? Porque você acaba arrancando fios. Agora, se você tem uma quantidade de produção de óleo ideal, normal, fisiológica, não precisa escovar 100 vezes o cabelo, entendeu? Isso é um mito que lá atrás, né, as avós faziam, né? E a minha avó, coitada, nem fazia isso, ela até prendia o cabelo. E se ela tivesse viva hoje, eu ia deixar o recado para ela: não prenda o cabelo e não tracione demais. Perfeito. Doutor, só queria tirar uma dúvida. Você falou ainda há pouco que a gente tem que lavar o cabelo, a cabeça, na verdade, todos os dias. Eu tenho muitas telespectadoras que usam tintura no cabelo, né? E se a gente que usa tintura lava todo dia, a tendência do cabelo desbotar muito rapidamente. E aí a necessidade de retocar fica muito maior. É necessário lavar todo dia, independente se a pessoa transpira, se a pessoa gera muita oleosidade? Veja só, o ideal, fisiologicamente, é lavar todo dia. Na pior das hipóteses, por exemplo, nesse caso que você cita, das mulheres que fazem química, pode optar pela lavagem alternada, tipo um dia sim, um dia não, que já pelo menos reduz à metade o processo da lavagem. Mas se você lavar o cabelo, porque assim, a lavagem do cabelo, Cláudia, tem que ser rápida. Rápida. Então, se a gente usar aquela quantidade do shampoo que eu falei, uma moeda de R$1, rápida, enxaguar, você não descolore demais o cabelo, entendeu? O problema é que as pessoas passam minutos e minutos lavando a cabeça. Exagero, né? Então, a água acaba desbotando o cabelo, o próprio shampoo. E mais uma dica, não precisa repetir a operação com o shampoo. Muitos shampoos, acho que quase todos, vem lá no rótulo, não é? Lave e repita a operação. Não precisa repetir a operação. Existe um trabalho científico realizado por uma engenheira bioquímica da Universidade de São Paulo que mostra que se você lavar demais o cabelo, se você friccionar demais, esfregar demais o cabelo durante a lavagem e repetir a operação, você lesa a cutícula. Eu falo em cutícula, eu vou explicar rapidamente. O cabelo tem 3 camadas. Uma camada externa, que chama-se cutícula, que se assemelha a escamas de peixe.
uma camada intermediária que chama-se córtex, que dá a estrutura do fio, e uma camada interna que chama-se medula, que seria, entre aspas, o esqueleto do fio. Então, toda vez que você fricciona demais, usa muito detergente, muita água quente, repete a operação de lavagem de shampoo, você lesa a cutícula e o fio fica elétrico, ponta dupla, a ponta abre, fica com mais eletrostática, portanto, aumenta o frizz, que é tudo que a mulher odeia. Ponta dupla, frizz e cabelo quebradiço e sem brilho. Olha lá. Gente, aprendemos bastante, né? Doutor Luciano Barsante, muito obrigada. Você pode e deve acompanhar, ele tem livro, o instituto dele é maravilhoso. Se você colocar na internet, você vai encontrá-lo, tá? E entregue-se aos cuidados desse incrível médico e tricologista, doutor Incrível Luciano é você com esse Barsante. cabelo lindo. Muito aí. obrigada. Olha, até a próxima. muito alegre estar aqui com você. Obrigada. Tchau, Beijo pessoal, pra Gabi, beijo. viu? Tchau, Tudo será de bom. dado. Tchau.